Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais fascinantes de Freud, a relação entre o amor que a gente tem pela gente e o amor que a gente sente pelos outros. Mas olha só, não como meros sentimentos, e sim como parte de uma verdadeira economia de energia psíquica. Uma economia que, no fundo, define quem a gente é. Então, a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que, para a gente amar a outra pessoa, a gente precisa tirar recursos de nós mesmos? Ou a coisa mais complexa? Para responder, a gente precisa entender de onde vem essa energia toda. Para a gente entender essa lógica, vamos ter que voltar lá para o comecinho do nosso desenvolvimento psíquico. Para uma época antes mesmo de existir um eu bem definido, quando não tinha muita diferença entre o que era a gente e o que era o mundo. Certo. Freud vai chamar esse estado original de narcisismo primário. Pensa que é o ponto de partida. Toda a nossa energia psíquica, a libido, está concentrada dentro da gente. Até porque ainda não existe um outro ou um mundo lá fora com o qual se relacionar. É um autoinvestimento total, 100%. Só que a partir desse estado inicial, uma coisa fundamental acontece. O eu começa a se formar, a se entender como uma coisa separada do resto do universo. Freud descreve isso como o surgimento de uma nova ação psíquica. É como se essa ação viesse para dar uma organizada na casa, juntando os instintos que antes estavam todos espalhados e criando uma primeira unidade, um primeiro senso de eu. É aí que nasce o eu que a gente conhece. E claro, toda essa energia que é investida nesse eu que acabou de nascer ganhou um nome especial: libido do eu. Essa é, digamos, a nossa primeira moeda psíquica. É o nosso capital inicial de amor próprio com o qual a gente começa a vida. Mas, obviamente, o ser humano não pode ficar nesse estado fechado para sempre. Chega uma hora que essa energia precisa, por uma questão de saúde mesmo, começar a se voltar para o mundo. E aqui está o pulo do gato. Um excesso de libido do eu guardada só para si se torna um problema. Freud vai dizer que, para não adoecer, o indivíduo precisa começar a amar. Ou seja, precisa investir essa energia em objetos, que para a psicanálise pode ser qualquer coisa fora da gente, pessoas, ideias, projetos. E essa energia que a gente joga para o mundo é a nossa segunda moeda, a libido de objeto. É com ela que a gente se conecta, se apaixona, se interessa pelo que está lá fora. Agora, olha que genial a analogia que o Freud usa. Ele não enxerga a libido de objeto como algo totalmente diferente. Pelo contrário, ela é uma extensão da libido do eu, como se fossem os bracinhos, os pseudópodes que uma ameba projeta a partir do próprio corpo. Amar, então, não é se perder, é se estender. E essa imagem da ameba ilustra perfeitamente a dinâmica central. É uma relação inversa. É uma verdadeira gangorra psíquica. Quanto mais libido vai para os objetos, para o mundo, mais a libido do eu se empobrece. E o contrário também vale. Elas estão sempre nesse jogo de equilíbrio. Ok, então a gente entendeu que a energia precisa ir para o mundo. Mas como é que a gente escolhe os alvos desse investimento? Freud identificou 2 padrões principais para a nossa escolha de objetos de amor. O primeiro tipo é o de apoio, ou anaclítico. Nesse caso, a gente ama com base nos modelos de quem cuidou da gente lá no início, como a mãe que nutre ou o pai que protege. Já o segundo é o tipo narcísico, onde a gente ama com base em um modelo de nós mesmos. E essa escolha narcísica pode aparecer de vários jeitos. A gente pode amar alguém que é um espelho do que a gente é hoje, ou do que a gente foi um dia, do que a gente sonha em ser, ou até mesmo alguém que a gente sente que foi uma parte de nós. Investir libido nos outros, como a gente viu na gangorra, tem um preço. Isso mexe diretamente com o nosso senso de valor, com o nosso amor próprio. Essa citação do Freud resume a ideia de forma brilhante. O ato de amar, de direcionar energia para outra pessoa, é sentido como um certo rebaixamento do eu, uma diminuição daquele nosso narcisismo original. O apaixonado, como diz o Freud, é humilde. Mas calma, existe um jeito de reabastecer esse tanque. O ciclo funciona mais ou menos assim. Primeiro, a gente ama alguém, e o nosso eu se empobrece um pouco. A gente sente uma dependência. O amor próprio dá uma balançada. Mas aí, a pessoa nos ama de volta. E pronto, essa energia retorna, o eu é reabastecido e o nosso amor próprio é restaurado. É um circuito essencial para a nossa saúde psíquica. E para lidar com aquela perda da perfeição narcísica lá da infância, a psique cria uma instância nova, o ideal do eu. A gente projeta nesse ideal tudo aquilo que a gente gostaria de ser,
E o amor que antes era direcionado só para nós mesmos, agora se volta para a tentativa de alcançar esse ideal. E o que acontece quando essa economia toda desanda, quando o equilíbrio se quebra? Bom, é aí que esse modelo de distribuição de líbido se torna uma ferramenta muito poderosa para a gente entender diferentes formas de sofrimento psíquico. O jeito que a libido é distribuída, ou, mais importante, onde essa energia fica represada, bloqueada, é o que vai diferenciar, no fundo, os tipos de aflições psíquicas. Então vamos lá, qual é a grande diferença? Nas neuroses de transferência, o problema está na libido de objeto. A energia se retira do mundo real, mas o conflito continua ligado aos objetos, só que agora na fantasia. O conflito ainda é com o fora. Já nas neuroses narcísicas, o buraco é mais embaixo. A libido se retira completamente do mundo e volta com tudo para o eu. Aí o conflito se torna totalmente interno. E quando essa retirada massiva de energia de volta para o eu acontece, o resultado pode ser a megalomania. É como se a pessoa voltasse àquele estado de narcisismo primário, onde o eu era o centro de tudo, só que agora de uma forma amplificada e, bem, patológica. No fim das contas, o que esse modelo nos mostra é que a saúde psíquica depende de um bom orçamento. A questão não é escolher entre amor próprio e o amor pelos outros, mas sim manter um equilíbrio dinâmico, um fluxo saudável entre investir em si mesmo e se estender para o mundo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se amar é como a ameba estendendo uma parte de si mesma para tocar o mundo, então qual é a verdadeira fronteira entre o nosso eu e os outros? Onde exatamente o nosso eu termina?